Bom dia, gente. Gente, eu estive observando algumas falas de alguns líderes evangélicos. Eu não sei se eu chorava ou se ria. Eu vi aquele José Wellington Bezerra da Costa abrir a boca para dizer que o PT era o partido das trevas e que ele ordenava que ninguém era para votar em Lula, porque Lula era do demônio, ou a encarnação do demônio, não tinha nada a ver com Deus. E aí ele ministrava a oração, Bolsonaro do lado, desdenhando dele, porque Bolsonaro sabe que não serve a Deus. O Deus de Bolsonaro é Beuzebu. E Bolsonaro ria dele porque ele sabe que estava sendo manipulado. Bolsonaro não acreditava no que José Wellington Bezerra da Costa dizia, porque o que José Wellington Bezerra da Costa queria ali é dinheiro. Todos eles estavam falando todas aquelas coisas em prol de Bolsonaro por dinheiro. Pois tinha um ministro lá, o tal de Hamilton lá, que era o chefe para receber e distribuir dinheiro em barras de ouro para esses pastores bandidos. E aí, gente, eles profetizavam, eu profetizo a vitória de Bolsonaro, profetizo a derrota de Lula. E ainda diziam mais, aqueles mais agressivos, dizia que se Lula ganhasse, eles profetizariam a morte de Lula. Como acreditar se eles profetizavam a vitória de Bolsonaro e Bolsonaro não ganhou? Aí eles diziam que iam profetizar a morte de Lula. Como acreditar? Se profetizar a vitória de Bolsonaro, Bolsonaro não ganhou. Logo, eles não passam de falsos profetas. Você só sabe se um profeta é verdadeiro quando as suas profecias acontecem, dá certo. Quando não dá certo, ele não passa de um monte de bufões, de lixos. José Wellington Bezerra da Costa, Magno Malta, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, esses são comparados a cocô, a lixos. Quem dá ouvido a estas bestas? Gente, eu sou crente em Cristo Jesus por mais de 30 anos, mas eu não vejo Deus nestes homens. Gente, não é preciso que você tenha toda a unção do mundo para sentir, perceber, discernir a presença do inimigo na vida destas pessoas. Quando você vê uma pessoa ministrando maldição sobre outra, esse está a serviço de Satanás. Um servo fiel do Senhor não ministra maldição para ninguém, porque ele conhece as Escrituras. E as Escrituras dizem que aquilo que você plantar, você colhe. Se você amaldiçoar as pessoas, você receberá a maldição. Você está entendendo? Existe uma lei, a chamada lei do retorno. O que tu faz para alguém, você recebe de volta aquilo que você... Então, se você abençoar, tu serás abençoado. Quando alguém que se diz pastor não entende esta palavra, não vive esta palavra, esse não conhece Jesus. E se não conhece Jesus, não serve a Jesus. Logo, o Deus dele é Satanás. Sabe, o Deus de Silas Malafaia, de Valdemiro Santiago, de Magno Malta, de Edir Macedo, de José Wellington Bezerra da Costa, desta Marcos Ciliciano. Gente, o Deus desses caras é Beuzebu. Sabe? E outra coisa, se você ainda congrega na igreja desses caras, para de dar dinheiro a esses bandidos. São bandidos criminosos, esses caras têm que estar na cadeia. Sabe? Chega de palhaçada, chega de enganação, gente. Gente, não entre nas campanhas destes ladrões, destes bandidos. Sabe, são bandidos.
Eles se envolvem com qualquer coisa que eles levem vantagem. Sabe? Os crimes destes caras são pesados. Sabe? Essas eleições foi boa porque ela revelou todas estas coisas. E vocês todos nós podemos perceber quanto estes homens não honram a Deus e não acreditam em Deus. Gente, Deus é soberano e ele age segundo a sua soberania. Ele não divide a sua glória com ninguém. Só que esses pastores achavam que podiam usar o nome de Jesus em vão e Jesus ia honrá-los. Jesus não honra apostatas da fé. Estes caras são apostatas da fé. Muitos deles são homossexuais, fornicários, adúlteros, sabe? Desses que estão aí profetizando usando o nome de Jesus para profetizar, como profetizaram a derrota de Lula e a vitória de Bolsonaro e caíram do cavalo. Agora estão aí tentando criar uma situação para se perpetuarem nos púlpitos das suas igrejas corrompidas. Gente, o homossexualismo reina nas igrejas desses homens. Tráfico de droga, envolvimentos com droga de todas as sortes. Filhos deles, muitas das vezes, drogados. Sabe por quê? Porque eles não têm autoridades nenhuma sobre os demônios. Eles usam o nome de Jesus em vão. Então, quando eles oram para as pessoas não recebem a bênção. Deus não honra eles. Sabe? Pode usar o nome de Jesus quantas vezes quiser. Jesus não honra, porque eles não honram Jesus. Sabe? Eles apostatam da fé. Eles acham que Jesus é empregadinho deles, tem obrigação para com eles. E não é assim. Logo, as orações, as profecias deles não chegam até o telhado das suas casas prostituídas. Sabe, gente? Então eles estão aí passando por um dilema. Não vê que a eleição de Lula tem a mão do Todo-Poderoso. É estar totalmente cego. Lula foi quem mais fez pelo Evangelho de Cristo, mesmo sem ser pastor. Foi quem mais abriu porta para os evangélicos. As igrejas evangélicas cresceram muito nos governos de Lula. Porque quando a nação é abençoada, gente, a nação contribui. Sabe? E o crescimento, gente, isso é estatística. Isso não é coisa, sabe, de quem tem preferência, não. Isso é fato. Estes homens não conseguem enxergar isso porque eles não vivem a verdade. Eles não querem a verdade. Eles querem dinheiro. E por dinheiro, eles são capazes de qualquer coisa. Matar, roubar, destruir. Fazem o que Satanás faz. A Bíblia diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E os seus servos fazem a mesma coisa. Aquilo que o pai deles fazem, eles fazem também. Quem é o pai de Silas Malafaia? Satanás. Quem é o pai de Edir Macedo? Satanás. Quem é o pai de Marcos Ciliciano? Satanás. Quem é o pai de Magno Malta? Satanás. Quem é o pai de José Wellington Bezerra da Costa? Satanás. De Valdemiro Santiago? Satanás. Então, eles repetem o que Satanás faz, o seu pai. Sabe? Ah, você está julgando? Não, irmão. Não é julgando. Observe, tu conheces Bíblia. Onde é que tu vê Bíblia na vida destes homens? Sabe, eles roubam os ignorantes na fé todos os dias com as suas campanhas malditas, cuja finalidade é tirar o último centavo das pessoas ignorantes. Isso é roubo. E quem rouba? Satanás. Se ele serve e repete tudo que Satanás faz, quem é senhor deles? Satanás.
Estão aí batendo cabeça e vão continuar batendo cabeça, porque os filhos das trevas repetem tudo que Satanás faz. Arrogância, prepotência, todas estas coisas. Logo, eles nunca vão se converter. Bom seria que se convertessem, mas este atributo, sabe, não está sobre ele. Nunca vão se converter, vão permanecer no mal, praticando o mal, observando e obedecendo o seu Senhor. Logo, a vocês, crentes de Araque, evangélicos de Araque, vão se converter, porque querendo vocês ou não, Lula já está aí.